Olá, meus queridos alunos e alunas. Mais uma aulinha aí de teoria geral do direito e vamos continuar aí nossos estudos com relação à teoria geral do negócio jurídico. Como nós vimos na nossa última aula, começamos a aprender como que são estruturados os elementos do negócio jurídico. E nesse primeiro momento nós vimos os planos que envolvem o negócio jurídico. Nós vimos então o plano de existência, o plano de validade e o plano de eficácia desses negócios jurídicos. Nesta aula de hoje, nós iremos especificamente detalhar quais são os vícios do negócio jurídico. Esses vícios, eles estão ligados aqui ao elemento denominado manifestação, vontade, consentimento, que a gente viu que é o quarto elemento aí de existência e que para ele ser válido tem que ser isento desses vícios. Então, nessa aula nós vamos estudar os 6 vícios de consentimento ou defeitos jurídicos, como é trazido pela doutrina brasileira. Então, vamos inaugurar aí mais outro capítulo dentro do Código Civil do nosso estudo. Em linhas gerais, então, nós vamos estudar 6 vícios de consentimento ou defeitos do negócio jurídicos, que são esses aqui que estão aparecendo para os senhores e para as senhoras. Então, nós vamos ver as características e as disposições do Código Civil a respeito do erro, do dolo, da coação, do estado de perigo, da lesão e da fraude contra credores. Essa, então, é a nossa matéria relativa a vícios de consentimento. E também vamos ver um 7º elemento, que é denominado vício social, que é justamente a simulação. E vamos ver aí as peculiaridades dos negócios jurídicos simulados. Então, vamos lá? Vamos começar a nossa aula? Pode passar. Primeiro objeto que nós vamos estudar dos vícios ou defeitos do negócio jurídico diz respeito ao erro. O erro ele está previsto aí no capítulo específico dos artigos 138 a 144 do Código Civil. E já de início a gente precisa tratar aqui do conceito, da noção que está por detrás do erro. Num primeiro momento, eu quero que vocês anotem aí que erro e ignorância não são sinônimos. Cada um tem um conceito distinto. Porém, para o legislador, ambos foram tratados da mesma forma no Código Civil. Isso significa que podemos estar diante de um erro ou de uma ignorância, mas para efeitos legais, as consequências jurídicas serão as mesmas, ok? Então vamos lá. Conceito de erro. O erro é aquela falsa percepção da realidade. É a falsa percepção da realidade. Anotou aí? O erro, ele está ligado justamente ao agente que quer eventualmente estabelecer um negócio jurídico e a algum elemento da realidade que ele distorce, que ele vai não conseguir com a plenitude conhecer. Por exemplo, você vai até uma loja aí de eletrodomésticos na sua cidade e você quer comprar aí um celular novo. E você está com muita vontade de comprar um celular com bastante espaço interno para você tirar bastante fotos, vídeos, baixar muitos aplicativos e você quer comprar um de 128 GB. Porém, você vai na loja, escolhe o modelo do jeito que você quer. Porque quando você chega em casa, depois de realizar a venda e a compra e venda desse celular, você percebe que esse celular tem apenas 64 GB. Esse é o erro, né? Você teve uma falsa percepção da realidade no momento que você foi adquirir aquele celular. Então, naquele momento você acabou então comprando um produto que não era aquele que você desejava, né? Justamente em razão aí do armazenamento interno que você gostaria de ter adquirido. Essa é a característica do erro. Já a ignorância é o completo desconhecimento da realidade. Você não conhece absolutamente nada, por exemplo, de
ouro. E você vai até uma joalheria e acha que você está comprando aí um anel, né, de ouro com diamantes, né? Eu particularmente não conheço muito sobre ouro nem diamante. Então, eu não tenho uma percepção do que seja ouro ou do que seja um diamante em concreto. E, equivocadamente, eu adquiro um anel achando que ele é de ouro e com diamantes, mas quando na realidade ele não passa de uma bijuteria bem barata. Entenderam? Essa que é a noção da ignorância, é a falsa, então, é o desconhecimento, né, da realidade. Porém, vamos ressaltar que ambas têm as mesmas consequências jurídicas para o direito. Então, todas as vezes que estivermos diante de uma situação de erro, ou seja, eu não sei às vezes a qualidade, as características de um determinado produto, de uma determinada realidade e estabeleço um negócio jurídico, ou da ignorância, né, que é esse total desconhecimento da realidade, eu posso implicar nas seguintes consequências. A primeira consequência de todas, e essa é característica dos 6 vícios que nós vamos ver aí ao longo desta aula. Todos esses vícios, eles acarretam a anulação do negócio jurídico. Isso significa que eu preciso, então, ajuizar a respectiva ação anulatória para eu conseguir aí, eventualmente, um dinheiro que eu comprei o anel aqui de uma forma achando que era de ouro. Então, desembolsei o valor do anel como se ele fosse um anel de ouro. Mas, na verdade, ele era uma bijuteria. Então, eu posso ingressar com uma ação para anular essa compra e venda e eu conseguir de volta aí o dinheiro que eu desembolsei para adquirir esse anel. Outro ponto importante é o prazo que teremos, eventualmente diante de uma situação de erro ou ignorância, para ajuizar essa ação, para reivindicar esse direito. Pelo Código Civil, no artigo 178, está determinado um prazo decadencial de 4 anos. Então, tem-se 4 anos para promover a respectiva ação anulatória de negócio jurídico fundado em erro ou ignorância. Só fazer um pequeno parêntese, né? Com relação à questão de decadência e prescrição, vocês vão ver isso no próximo semestre, todas as peculiaridades e características desse instituto. Por ora, o que eu preciso que vocês entendam é que o prazo é decadencial e ele transcorre em 4 anos, ok? E além disso, a gente precisa demarcar o início da contagem desse prazo para propor no futuro essa ação anulatória. O termo inicial, que é estabelecido pelo Código Civil, também está aí disposto no artigo 178, só que agora no seu inciso 2º, aí o prazo será da celebração do negócio jurídico. Então, por exemplo, na compra e venda aí de um celular, no momento que você foi na loja, você aí celebrou lá o contrato de compra e venda, assinou lá na loja que ia comprar, recebeu a nota fiscal do produto, pagou aí a primeira parcela. Tudo isso vai ser o quê? O momento que foi celebrado esse negócio jurídico, né? Que as partes entabularam essa compra e venda. Esse será o início da contagem do prazo decadencial. Então, vamos lá ver a classificação do erro, né? Lembrando aí, mais uma vez, que o erro é a falsa percepção da realidade e a ignorância é o total desconhecimento da realidade, ou seja, a ignorância é um erro muito mais grave, ok? Vamos lá, então, ver a classificação do erro. O erro, nós vamos classificar agora, nesse primeiro momento, entre erro substancial, de acordo justamente com a característica essencial, com o aspecto essencial determinante daquele negócio jurídico, e o erro acidental. Então, vamos lá. O primeiro de todos, o erro substancial. O erro substancial é aquele que recai sobre um aspecto determinante do negócio jurídico, como estabelece aí o artigo 139 do Código Civil.
Nesse caso específico, pensando em um aspecto determinante, porque é essa a principal característica do erro substancial, lembrar de substância, né? É pensar o caso do anel. O caso do anel, a substância ouro. Se eu não conheço ao vivo o que é uma substância de ouro ou o que é, por exemplo, um diamante, eu posso então me equivocar sobre a percepção desse aspecto determinante. Então, aqui, o que é a substância? É justamente a característica desse negócio jurídico. Se eu quero comprar um anel de ouro, a característica é que seja, então, justamente o ouro. Então, é o ouro o aspecto determinante do negócio jurídico. Então, se porventura eu compro aí o anel de ouro, mas na verdade ele não passa de uma lata, né, de um latão, de uma bijuteria, de um folheado, eu estou incorrendo em um erro substancial em razão da substância desse negócio jurídico. Esse erro, ele é um erro que há aí um grave prejuízo para a pessoa que incorre nesse erro. Não é verdade? Se eu compro um produto achando que ele tem uma característica e na verdade ele tem outra, acaba que eu arco com um valor mais alto do que ele realmente é. Se um anel de ouro aí vale, sei lá, 5.000 reais e na verdade eu compro um anel bijuteria que custaria aí 50 reais, olha o tamanho do prejuízo econômico que não estou incorrendo neste erro. Então, a proteção aqui é justamente para que essa pessoa que foi, né, recaiu nessa falsa percepção da realidade, essa percepção equivocada, ela ganha, então, essa característica de erro substancial. No caso do erro substancial, então, todo negócio jurídico, ele será invalidado pela anulação. Então, ele é passível de ser anulado. Diferentemente ocorre do erro acidental. O erro acidental, ele recai sobre um aspecto que não é determinante. Gravem isso, não é determinante. Então, vamos pensar aí, se o aspecto determinante é o anel de ouro, um aspecto não determinante é a sua embalagem, é o seu embrulho, né? Então, não há então essa percepção da realidade sobre um aspecto que é substancial ao negócio jurídico. Nesse caso específico, não gera anulação, justamente porque ele é acidental. Essa então é a diferença. Se não é o elemento aqui determinante, então não há razão para ser anulado o negócio jurídico. Ok? Ficou claro? É preciso também a gente destacar o erro de cálculo. O erro de cálculo, ele é classificado como um erro acidental. Especificamente com relação ao erro de cálculo, a gente tem uma disposição legal respectiva, que é o que está dispondo no artigo 143 do Código Civil. O erro de cálculo, ele realmente recai sobre um mau cálculo, né? Fizeram mal a conta aí de uma prestação e aí a parte vai ter que arcar com esse prejuízo. Vou dar um exemplo. Estabeleceu-se aí um contrato de compra e venda de um imóvel, de uma casa, por exemplo, e aí constou-se nesse contrato que seriam pago, esse valor desse contrato seria de 100 mil reais, que é o valor do imóvel. 100 mil reais divididos em 100 prestações. Porém, no momento que foi ser redigido esse contrato, estabeleceu-se que o valor das parcelas seria de 100 reais ao mês. 100 vezes 100 não dá 100 mil reais, não é verdade? Não dá. Então, houve um erro de cálculo, porque se a gente fosse parar para fazer a conta certinha, cada parcela deveria valer quanto? 1.000 reais. Porém, no contrato está 100. Alguma dessas partes vai sair no prejuízo por causa do erro de cálculo. Tá vendo aí? É nessa situação que a gente está diante desse erro de cálculo. Pelo Código Civil, esse erro ele não é anulável.
O que cabe às partes fazerem é uma retificação, é uma revisão desse contrato para sanar esse erro de cálculo, para então corrigir essa parcela que foi escrita de uma forma errada, com valores errados, sanando este erro especificamente. A última classificação que nós temos do erro é o erro excusável. A palavra excusável nada mais é do que desculpável, perdoado. Então, se tivermos diante de um erro que é perdoado, nós vamos ter consequências aí jurídicas distintas. Só preciso pontuar para vocês que no Código de 1916, a excusabilidade, ou seja, a possibilidade daquele erro ser perdoado ou não, era um requisito obrigatório para verificar se aquele erro seria passível de anulação ou não. Isso era no Código de 1916. O que era essa excusabilidade? Era verificar se aquela pessoa prejudicada no negócio jurídico em razão do erro, em razão da falsa percepção da realidade, se pelas características do homem médio seria aceitável, perdoável aquele erro ou não. Ou seja, se fosse um erro em que todo homem médio cometesse, então seria passível de ser excusável. Seria possível, então, de ser anulado esse negócio jurídico. Essa era a noção básica do que se tinha no Código de 1916. Porém, a gente tem um problema aqui nessa característica, que é justamente o pensar o que é o homem médio. O homem médio é quem? Somos nós que estamos aí, já com quase um curso superior, né? Temos curso superior, às vezes temos uma condição financeira um pouco mais estável. Quem é o homem médio? Isso é uma definição que ela é em aberto e pode ser preenchido de diversas formas, tanto pela doutrina quanto também pelos julgados. Então, é uma expressão muito vaga, em aberto. Mas a regra geral é que seria o homem médio. Essa é a noção do homem médio, que a média das pessoas que poderiam, então, decidir da mesma forma. Partiria-se dessa premissa. O Código de 2002, ele não observa mais esse requisito da excusabilidade. Como vocês podem ler aí no artigo 138. Quando você lê esse artigo 138, vocês percebem que não é mais necessário eu ter essa noção ou não do homem médio. Porém, há alguma parcela aí da doutrina, né? E eu até recomendo que essa parte específica dos vícios do negócio jurídico, vocês confiram aí o que a doutrina vem nos ensinar sobre esses aspectos. É preciso destacar que há uma parcela, uma corrente, né, doutrinária aí, que defende que o Código de 2002, ele não aceita mais a excusabilidade, mas aceita agora o requisito da cognoscibilidade. A cognoscibilidade, ela parte de uma premissa reversa à da excusabilidade. Aqui irá se analisar não o comportamento daquela pessoa que foi prejudicada no negócio jurídico em razão do erro. Não vamos analisar ela. Vamos analisar justamente o comportamento daquela pessoa que prejudicou a outra em razão daquele erro. Ou seja, voltando ao exemplo aí da compra e venda de um anel de ouro. O vendedor, ele sabia ou não que o anel não era de ouro? É este o ponto-chave do requisito da cognoscibilidade. É saber a parte contrária. Então, se aquele vendedor ele tinha ciência de que ele estava vendendo uma bijuteria ao invés de uma joia, isso significa que ele estará aqui dentro do requisito da cognoscibilidade, porque ele sabia do erro. Novamente falando, aqui também adotamos o critério do homem médio. A média, então, de pessoas na mesma condição, como elas iriam agir nessa situação.
Ainda com relação ao erro, nós temos aí uma última observação a ser feita, que diz respeito ao falso motivo. E é o que está escrito aí no artigo 140 do Código Civil. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Que é isso, Lorena? Traduz melhor o que esse artigo quer nos dizer. Primeiramente, a gente precisa relembrar que, via de regra, o motivo que leva uma pessoa a estabelecer um negócio jurídico, ele não precisa ser exposto, né? Você vai numa loja comprar uma roupa, você não precisa explicar para a vendedora por que que você quer comprar uma determinada blusa, né? Para onde você quer usar, em que evento você quer usar aquela blusa. Não há obrigatoriedade em expor o motivo, a razão, a justificativa para você estabelecer aquele negócio jurídico. Basta a mera expressão da vontade. Ou seja, eu quero comprar uma blusa, sem precisar dizer para que eu vou comprar aquela blusa, ok? A regra geral é essa. Não há necessidade de exposição dos motivos, da justificativa para estabelecer aquele negócio jurídico. Basta a livre manifestação de vontade. Porém, há determinados negócios jurídicos em que o motivo ele constitui um verdadeiro elemento do negócio jurídico. Então, quando ele é elemento essencial do negócio jurídico, ele está expressamente previsto dentro daquele negócio jurídico. Então, aquela manifestação de vontade, aquele motivo pelo qual ele está entabulando um determinado contrato, por exemplo, tem que estar expresso como uma razão determinante para o negócio jurídico. Dar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, uma doação que foi feita aí em razão de ter... Vou melhorar o exemplo, calma. Uma doação que foi dada aí por um senhor estava aí afogando no mar, né? Foi vítima de um naufrágio e tal, estava lá boiando, não tinha como ser socorrido e apareceu um sujeito de bom coração e salvou a sua vida. Ele resolve então fazer uma doação para essa pessoa que salvou a outra de bom grado. Nesse caso, há um motivo para o qual surgiu aquela doação, que é justamente o bem está sendo doado em razão daquele salvamento. Está sendo doado justamente porque a pessoa salvou a vida da outra. Então, o motivo está expresso aqui no negócio jurídico. E ele é elemento essencial, porque se aquela pessoa não tivesse salvado a vida da outra, obviamente que ela não receberia essa doação. Nesse caso aqui, por ser motivo determinante expresso, acarretará aí a anulabilidade, a anulação do negócio jurídico se houver aí um falso motivo. É isso que o artigo 140 vem nos dizer.